nas mãos de Deus, né? Glória a Deus. E que Deus possa usá-lo poderosamente, amém? Queridos, quero cumprimentá-los com a graciosa paz, amém? Vamos à palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Samuel capítulo 8, do verso 1 ao verso 8, está escrito assim: Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então, todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Olhe, você está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontecem com as demais nações. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: Atenda o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei, desde que eu os trouxe do Egito. Eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Amém? Pode retomar seu assento em nome de Jesus. Queridos, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor e também poder pregar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Fernando, pelo convite de nos contactar. Muito bom estar aqui. Cumprimentar todos os ministros presentes também, toda a igreja de forma geral, a irmã Selma, muito bom vê-los e é sempre muito bom. Deus abençoe em nome de Jesus. É bom também estar aqui com a Sandra, minha esposa, e com o Seymour, nosso filho. Eu pensei que ela já tinha vindo cá, disse que não. Então é bom tê-lo conosco também. Eu quero esta noite pensar com vocês sobre esse assunto que é missões, mas o meu tema é alienação do povo de Deus. Quando o povo de Deus se aliena daquilo que é sua identidade e que é sua missão, a razão de por que ela existe. E 1 Samuel capítulo 8 é um texto que ao lermos, assim ele isoladamente, claramente nos perguntamos o que esse texto tem a ver com missão. Mas quando você entende esse capítulo dentro do contexto macro da Escritura, você perceberá o quanto ele tem muito a ver com missão, ou no mínimo tem muitas lições para nós sobre como o povo de Deus pode se desviar, se perder, se alienar daquilo que é a sua missão. O que está acontecendo é que Samuel está ficando velho, e então ele coloca seus filhos, Joel e Abias, como juízes do contexto de Israel. E juízes aqui não eram apenas pessoas que ajuizavam, como temos os juízes hoje que tratam das leis. Eram também líderes, governantes, homens que poderiam estar na frente do povo, por exemplo, em tempo de batalha, como aconteceu nos livros ou no livro de Juízes. Entretanto, os filhos de Samuel, diz a Escritura, não andavam em conformidade com a vida, com a liderança, com a cultura de vida de santidade, de seriedade que seu pai havia tido em toda a sua jornada como juiz.
Então a liderança de Israel, seus representantes, foram ter com Samuel em Ramá. Em Ramá, Samuel tinha uma escola de profetas. E chegando lá, ele disse: olha, você está velho, e os teus filhos não andam como você andou. Então no versículo 5 eles dizem: nos dê um rei, nomeie para nós um rei, como as demais nações. Há versões que dizem a semelhança das demais nações, assim como as demais nações. Como são as demais nações? Nos dê também um rei. E Samuel ficou triste com aquilo, e ele foi falar com Deus. E quando ele fala com Deus, Deus diz a Samuel: Samuel, não fica triste, atenta para o pedido deles, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão me rejeitando como rei deles. E na verdade, eles estão me rejeitando como já fazem desde o dia que eu os tirei lá do Egito. Meus irmãos, lendo isso, fala: mas meu Deus, Israel, isso aqui parece que é o básico. Parece que são líderes preocupados com o quê? Com a nação que vai ficar sem líder, porque os que estão ficando são corrompidos, não estão caminhando bem. Aparentemente é uma preocupação interessante, uma preocupação de uma liderança séria. Mas Deus diz que não. Esta preocupação deles, na verdade, é uma ação de quem está me rejeitando. E de fato é. Por quê? Porque eles querem um rei, um monarca, um homem como rei. E Deus diz o quê? Eles estão me rejeitando como seu rei. Por quê? Porque até aqui Israel é uma nação teocrática. O que é isso? Deus, crático, povo. É uma nação sobre o governo de Deus. O que isso quer dizer? Era Deus que era o rei de Israel. E agora Israel quer o quê? Ser liderada, governada por um monarca. Então eles deixam a teocracia, Deus como autoridade, e querem uma monarquia, um homem como monarca, um homem como rei. Mas Deus diz mais: essa atitude deles não é uma atitude aleatória que, sabe, hoje erraram e pronto. Não. Eles fizeram o que eles já vêm fazendo desde o dia que eu os tirei do Egito. Em outras palavras, esse pedido dos líderes de Israel, querendo um rei no lugar de Deus, não era só um pedido aleatório. É talvez o ápice, ou então é no mínimo mais uma das muitas práticas pecaminosas que Israel vem cometendo desde que Deus libertou do Egito. Agora, por que aqui nós temos problemas? Por que esse pedido de Israel é problemático? Se aparentemente é apenas uma preocupação de liderança com um país que caminha bem, com um país que é sério. Para entender isso, o versículo 5 diz muita coisa. Olha o que eles dizem para Samuel: nós queremos um rei à semelhança, como as demais nações. O desejo de Israel, a atitude dos líderes de Israel, é uma atitude que diz muitas coisas, no mínimo 3. Demonstra quanto Israel está, primeiro, alienado com relação à sua identidade, alienado com relação a quem eles são. Por quê? Porque Israel está fazendo das demais nações modelo para eles. Digamos, nós queremos um rei à semelhança, parecido, assim como são as demais nações. Portanto, Israel quer parecer com as demais nações. Se Israel quer parecer com as demais nações, isso é problemático. Demonstra que Israel não sabe mais quem são. Segundo, quando Israel diz que quer parecer com as demais nações,
Israel demonstra que é uma nação que não vai ter mais o que refletir de Deus, porque eles vão parecer com as demais nações e, portanto, qual vai ser o reflexo? As demais nações. E a pergunta é, mas será que faz pouco sentido, Israel? Para entender, nós temos que voltar um pouquinho. Para onde? Para Êxodo. Em Êxodo nós temos a descrição de quem é Israel. Para entendermos por que esse pedido é sobre um povo que está alienado, nós temos que ir para Êxodo 19, em que Deus diz a Moisés: diga a Israel o que eles viram eu fazer, como eu os tirei com mão poderosa do Egito e os conduzi como uma águia conduz seus filhinhos. Diga a eles o que eu fiz. Isso é o que? Redenção. Eu os redimi, eu os libertei. E se eles andarem na minha palavra, na aliança comigo, eles serão o que é? Meu povo, nação santa, nação diferente, nação separada, e me serão uma nação sacerdotal. Aqui estão duas coisas: serão nação santa, identidade, nação sacerdotal, missão. Deus está dizendo que Israel é um povo redimido, os tirei do Egito, é um povo santificado, povo santo, e é um povo comissionado, sacerdotes. Isso quer dizer o que? Israel é uma nação que Deus redimiu, santificou e comissionou. Mas por quê? Para que Israel fosse, num contexto como que eles estavam, de egípcios, cananeus, filisteus, heteus, jebuseus, fossem o quê? Uma nação santa, digamos, nação diferente, nação separada. As demais nações daquele contexto do Antigo Oriente Próximo iriam olhar para Israel e viriam o quê? Que Israel é uma nação que está entre eles, mas é diferente. É por isso que depois vem o capítulo 20 de Êxodo, que diz o quê? Que são os 10 mandamentos. É Deus mostrando a Israel como será os valores de questão da religião, questões da relação familiar, questões do casamento, questões da vivência, numa nação que Deus é que é o rei. E então Deus começa como? Vocês não terão outro Deus além de mim. Vocês não farão uma imagem de escultura para vocês. Vocês não invocarão o nome do Senhor em vão. E vocês guardarão para mim o sábado. Olhe para isso. O contexto que Israel está inserido é um contexto de quê? De politeísmo. Nações que têm vários deuses. E Deus está formando uma nação. E qual é o mandamento? Vocês não terão outro Deus além de mim. Quer dizer o que? As demais nações, quando iam olhar para Israel e a forma como Israel lida com a divindade, veriam o que? Eles não são como nós. Nós temos aqui vários deuses, nós temos aqui deuses diversos, mas eles só têm um Deus. Portanto, Israel é uma nação que foi chamada por Deus a ser diferente no meio dessa geração ali idólatra. E Deus dá mais mandamentos. Honra pai e mãe. Não mata. Não adultera. Não rouba. Não diz falsa testemunha. O que Deus está fazendo? A relação entre Israel e Deus, monoteísmo, e a relação entre Israel internamente. Se conserva o que? A família, segurança. Se conserva o que? A vida, santidade da vida. Se conserva o que? O casamento, santidade do casamento. E Deus está mostrando a Israel como eles viverão como uma nação diferente. Israel vai receber de Deus instruções de como lidar com a viúva, com o estrangeiro, com o pobre, com o escravo, que são leituras completamente diferentes das demais nações. Agora chega ao capítulo 8, o que vai acontecer? Eles dizem o quê? Nós queremos ter um rei. Como? Para ser igual às demais nações. Mas Deus diz que não, vocês são o quê? Nação santa. Vocês são o quê? Diferentes. Quando Israel quer parecer com o Egito,
com os filisteus, é porque Israel já perdeu a sua identidade. É por isso que Deus diz: eles vêm me rejeitando faz tempo. É só você ver, Deus os liberta. Êxodo 15, aquela festa de Miriam, no mesmo capítulo 15, versículo 22 ao 27, algo amarga. E que eles fazem? Deus também, não tem. E começam a murmurar. Capítulo 17, a mesma coisa. Moisés, não estás aqui para quê? Para nos matar? E começaram a murmurar novamente. Chegam lá em Canaã com os pecados deles, Deus dá ainda assim vitória graciosamente. Mas quando chegam em Canaã, Josué os lidera. E como é que termina o livro de Josué? Israel completamente envolvido em idolatria e promiscuidade, que Josué tem de chamá-los para fazer um rememorando do que Deus havia feito, e os convoca: se vos parecer mal servir ao Senhor, saibam hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué morre e chegam os juízes. E sabe como é que é juízo? É um ciclo vicioso. Israel peca, Deus castiga. Israel se arrepende, Deus restaura. Israel peca, Deus castiga. Israel se arrepende, Deus restaura. E o livro todo é assim. E o capítulo 8 de 1 Samuel está inserido aonde? No contexto dos juízes. Portanto, é um contexto em que Israel está completamente alienado com relação a que eles são em pecado. E é tão sério isso que Israel continuou pecando, ao ponto de que a nação de Israel foi levada cativa ao reino do norte, depois também ao reino do sul, como castigo. Portanto, Israel fracassou em cumprir sua missão. Mas apesar do fracasso de Israel, o Deus em missão não fracassou. Porque embora Israel fracassa, envolvido em pecado, idolatria, rejeitando a Ele, o Senhor conservou um remanescente que sai da Babilônia, vem para a Judeia, e a Judeia continua firme até que chega o Novo Testamento. E no Novo Testamento, uma menina, uma mulher é visitada por um anjo que a diz: você vai dar luz àquele que vai salvar o seu povo do seu pecado. E então Maria engravida, nasce Cristo, e Cristo nasce sem pecado, cresce sem pecado, morre sem pecado, ressuscita sem pecado. E sabe o que vai acontecer? Ele vai para o céu. Porém, antes dele ir para o céu, ele faz a mesma coisa que fizeram com Israel. O quê? Com sua morte e ressurreição, ele redime um povo, ele santifica um povo e ele comissiona um povo. Quem é esse povo? Somos nós, igreja. E assim como Israel recebeu da parte de Deus, após ser redimido e santificado, uma missão, nós também fomos isso. Ele também nos redimiu, nos santificou e nos comissionou, nos deu uma missão. Isso é tão sério que Pedro usa as mesmas palavras para a igreja que Deus usou em Moisés para Israel. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Isso aqui chama-se intertextualidade. Quando um autor do presente usa um texto antigo para fundamentar o seu. Ele diz: vocês serão povo adquirido, redimidos. Vocês são minha propriedade. Vocês são nação santa. Vocês são sacerdotes. Olhe para isso, meu irmão. Aquilo que Deus disse que Israel era nação santa e sacerdócio real, agora Deus diz para a igreja: vocês são nação santa e são sacerdócio real. Isso quer dizer o quê? Que a mesma missão que pesou sobre Israel agora pesa sobre nós. Só que sabe de uma coisa? Israel fracassou. E esta noite eu vim desafiá-los. Nós não podemos fracassar. Pastor, e para a gente não fracassar, o que a gente faz? Faz na contramão de Israel. Observa aquilo que Israel fez e faz diferente.
Se nós quisermos viver como esse povo que foi redimido, santificado e que está em missão como foi Israel, nós devemos fazer o quê? Ir na contramão daquilo que Israel fez. Olhar para aquilo que Israel fez, perceber os erros de Israel e dizer: nós não podemos cair no mesmo erro que Israel caiu. E a pergunta é: quais são os erros que Israel caiu aqui no capítulo 8? Primeiro é o erro de fazer o quê? De estar alienado com relação à sua identidade. Versículo 5: nós queremos ser como as demais nações. Não, Israel, vocês são diferentes. Não, nós queremos ser igual a eles. Israel fracassou porque Israel queria ser igual ao Egito, ser igual aos filisteus, ser igual aos jebuseus, ser igual ao povo que estava à sua volta. Sabe quando é que a gente vai fracassar? Se nós quisermos ser igual ao mundo, ser igual ao sistema dos valores do mundo que nós estamos, ser igual ao não cristão. Quando o cristão quer viver, quer agir, quer caminhar, pautado em quê? Em ter o mundo como seu modelo, em ter o mundo como seu padrão, nós já estamos alienados com relação a quem nós somos. E a pergunta é: se nós não podemos ser igual ao mundo, nós somos quem? Diz a Bíblia: nós somos nação santa. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, vestimos diferentes, lidamos com a família, com o trabalho. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida de gente santa. Israel olha para os demais povos e faz dele seu modelo. Está errado por quê? Porque Israel já tinha um modelo. Quem era o modelo de Israel? Era Deus. Mas Deus, sim, Deus disse a Israel: sede santo, como santo é o Senhor. Olhe para isso, irmão. Israel está dizendo: nós queremos ser como as demais nações. E Deus disse: não, Israel, o vosso como não são as demais nações. Vocês devem ser como o vosso Deus. E como é que Ele é? Santo, 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 santo. Se nós quisermos cumprir a missão que nos foi confiada, nós não podemos estar alienados com relação a quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos nação santa. Nós somos gente separada. E o que é ser santo? Ser santo é parecer com Jesus Cristo de Nazaré. É ter Cristo como nosso modelo. Ser santo é estar seguindo os passos do Cristo. Portanto, quem é o nosso modelo? Qual é a nossa norma? A nossa norma é Cristo Jesus. Nós estamos caminhando nas pisaduras do Cristo Jesus. Deus diz para Israel: vocês devem ser santos, como eu sou. Israel diz: nós queremos ser como as demais nações. Meu irmão, nós não estamos tão longe de Israel. E é por causa disso que às vezes estamos tão alienados que você fala: você é crente ou não é? Você não muda muitas coisas às vezes entre o crente e o não crente. Mas eu vim nesta noite dizer-lhes: nós fomos um povo santificados e nós somos chamados a viver em santidade. Esta é a nossa identidade. Mas quando Israel faz o que faz, pedindo um rei, Israel não está apenas alienado com relação à sua identidade. A alienação com relação a quem eles são afeta consequentemente uma outra coisa. O que? A missão. Como assim a missão? Porque para Israel conseguir cumprir a missão sacerdotal, eles devem ser santos. Portanto, por não ser santo, não podem cumprir a missão sacerdotal. Isso quer dizer o quê? A alienação com relação à nossa identidade compromete a nossa missão. Porque Israel diz o quê? Nós queremos ser como as demais nações. Mas por quê? Queremos ter um rei para nós. Olhem para isso. Israel quer ter algo para eles. Quem é o fim
quem é que vai desfrutar deste rei? É Israel. Sabe isso quer dizer o que, irmãos? Israel não entendeu o que é? Que eles não eram um fim neles mesmos. Deus não havia os separado, os chamado para que as coisas morressem neles. Deus não havia levantado Israel para ser uma nação que as coisas que Deus fizesse morressem em Israel. Pelo contrário, seriam uma nação que iriam refletir aquilo que chega neles, não morre neles, toca a eles, mas através deles toca a outras pessoas, outras nações. Israel é uma nação sacerdotal, é uma espécie de intermediário, uma espécie de um meio que Deus está usando para se revelar às demais nações. Israel é um meio que através deles, vivendo em santidade, andando na aliança com Deus, as demais nações veriam o quê? Veriam que Deus de Israel é um Deus diferente, é um Deus santo, é um Deus presente e poderoso. E portanto Deus se tornaria conhecido das demais nações. Essa é a missão de Israel. Mas Israel fracassou. Por quê? Porque parece com o mundo agora, parece com as demais nações. Sabe isso quer dizer o quê? Israel não tem mais o que refletir. Salmos 78 e 115 dizem que nós nos tornamos parecidos com aqueles que adoram os ídolos, se tornam parecidos com os ídolos que adoram. Israel é idólatra agora. E sabe quer dizer o quê? Israel se parece com as demais nações e com os ídolos que eles adoram. Mas como? Deficientes. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não consegue enxergar a miserabilidade que se encontram. Tem boca, mas não consegue mais denunciar as fracalturas do contexto de Israel. Agora, se adorar um ídolo se parece com ele, também se adorar a Deus se parece com ele. Isso quer dizer o quê? A gente reflete aquilo que a gente adora. Israel, sendo idólatra, vai refletir os ídolos, portanto não tem nada para revelar às demais nações. Mas Israel, se permanecer firme no Senhor, vai refletir o Senhor. Mas como assim o Senhor? Sim, o caráter do Senhor, o caráter gracioso, bondoso. Isso quer dizer o que, Israel? Isso quer dizer que a nação de Israel é uma nação que existia para refletir a glória de Deus. E agora Israel parece com as demais nações, portanto não tem nada para refletir. O povo de Deus, quando se parece com o mundo, não tem nada para refletir. E nós não fomos chamados, irmãos, apenas para ser daqueles que dizem: Deus nos abençoou. Aquilo que Deus nos dá para que através de nós outros sejam tocados. A nossa vida precisa refletir a glória de Deus. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Jesus disse: não se deve pegar o que? Uma cidade que está a brilhar e esconder. Não se deve pegar um candeeiro e esconder debaixo da mesa. Onde é que se coloca? Num lugar que ele possa brilhar, iluminar, refletir. Assim somos nós. Quando a nossa vida é uma vida de santidade, não estamos alienados com relação a quem nós somos no Senhor, então estaremos onde? Na posição que a luz de Cristo brilhará através de nós. Mas Israel não faz mais isso. Por quê? Porque Israel agora parece com as demais nações. Eu vim dizer-lhes esta noite: se nós não quisermos fracassar como Israel, nós não devemos perder a nossa identidade. E devemos entender uma coisa: nós estamos aqui não só por estar, nós existimos para refletir o Senhor, para sermos cartas vivas, Bíblias ambulantes. O mundo precisa olhar para a nossa vida e ver Cristo em nós, e ver Deus em nós, e ler o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Como dizia o teólogo pentecostal Raimundo de Oliveira, o ímpio tem 5 evangelhos, o cristão tem 4. O cristão que tem 4
espera-se que ele lê os 4. Ele tem Mateus, Marcos, Lucas e João. O ímpio tem 5. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João e tem o cristão. O cristão deveria ler Mateus, Marcos, Lucas e João. O ímpio que tem 5, não lê os 5, só lê um. Não lê Mateus, não lê Marcos, não lê Lucas, não lê João. Só lê o cristão. E a pergunta é: o que é que estão lendo de Cristo em nós? Quando Israel diz que quer parecer com as demais nações, a pergunta é: o que é que os egípcios estão lendo de Deus em Israel? O que é que os filisteus estão lendo de Deus em Israel? Não tem mais nada para ler. Por quê? Porque Israel agora é como um deles. É idólatra como eles. É promíscuo como eles. É pagão como eles. Assim também seremos nós, se a nossa vida não parecer com Cristo. Os que não estão em Cristo não têm nada para ler de Cristo em nós. Mas eu espero que a gente consiga ser como os cristãos em Antioquia, no capítulo 11, versículo 26, que os ímpios em Antioquia, ao olharem para a igreja durante um ano, olharam para a vida que eles levavam, o que eles pregavam, tentaram encontrar um nome que se encaixava como se fosse um bullying, mas era uma verdade qual, quando olhavam para eles, o único nome que se encaixava era cristinhos, pequenos cristos, cristãos, gente que parece com Cristo, gente que exala Cristo, gente igual a Cristo. Assim somos nós também. O que é? O mundo precisa olhar para nós e ver em nós pequenos cristos. Sim, a palavra cristão significa isso, pequenos cristos. Cristo em tamanho pequeno, gente que está seguindo os passos de Cristo. O mundo não vai ler a Escritura. Acham a Escritura um livro caduco, atrasado, antigo. Nós somos a Bíblia ambulante. Como dizia Tozer, entre 100 homens, um vai ler a Bíblia, 99 vão ler os cristãos. E Gandhi disse para os cristãos na Índia e na Inglaterra: eu conheço o Cristo dos cristãos. Se eu tivesse contato com ele, talvez seria cristão. Mas dos cristãos, os seguidores de Cristo, não faz sentido nenhum. O Cristo, eu sei um pouquinho quem ele é, mas aqueles que dizem seguir ele estão muito longe de quem ele de fato foi. E quando isso acontece, é porque a igreja já está alienada com relação à sua missão. Nós estamos aqui para que através de nós a Zona Norte, Londrina, Paraná e o Brasil possa ver a luz do Evangelho, a glória de Cristo, não apenas porque estamos falando, mas porque personificamos, vivemos. A nossa vida é uma vida que reflete o caráter de Cristo. E saiba, você estará sendo observado. E tomara que eles consigam perceber: aquele moço, aquela moça, aquele pai, aquela mãe, aquele homem ali, aquela mulher ali, ela exala o bom perfume de Jesus Cristo de Nazaré. É para isso que Israel foi chamado por Deus. É para isso que Deus formou Israel. Mas infelizmente Israel não entendeu a razão de por que existiam. E às vezes nós também, como igreja, não entendemos por que estamos aqui. Estamos aqui porque para tornar Deus conhecido. Aquela música acertou em cheio. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. A glória do cristão não é cantar, pregar aqui, falar meu Deus. Não, a glória do cristão é quando a nossa vida torna Deus conhecido. É quando as pessoas olham para a nossa vida e dizem: quando eu olho para você, eu vejo Deus em você. Quando eu olho para você, Deus está em você. Deus é real, Deus transforma, Deus, a tua vida exala o perfume de Cristo.
não é sobre eu prego bem, eu canto bem, é muito mais do que isso. Tudo isso aqui é nada. E que se for possível que a gente diminua, morra, desapareça e Cristo, a glória dele, a pessoa dele apareça. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos igreja. Para revelar o Senhor, para torná-lo conhecido, para que os que estiverem à nossa volta e não o conheçam, passam a conhecê-lo. Mas quando você olha para o texto bíblico, Israel se perdeu. Israel não consegue mais fazer isso. E meu irmão, nós não estamos às vezes tão longe disso. Por isso essa noite eu vim relembrá-los dessas verdades básicas. Nós estamos aqui muito mais do que para Deus nos abençoar com uma casa, um carro, com uma cura, com alguma outra coisa. Nós estamos aqui para que a nossa vida revele o caráter do Senhor, para que a nossa vida seja um instrumento da revelação de Deus, que a nossa vida esteja fazendo pessoas perceberem quão real Deus é. E tem um outro ponto quanto a esse pedido de Israel, que demonstra muito o quanto estavam perdidos: a identidade, a razão de por que existem. Eles dizem: nos dão um rei. Do verso 9 até o verso de número 18 deste capítulo, Deus pediu para Samuel falar para Israel como seria se eles tivessem um rei. Digamos, os malefícios de ter um rei. Vão pegar os vossos filhos, vão levar na guerra, vão pegar as vossas filhas, vão remolir deles, vão pegar do vosso melhor produto e vão usar para eles. E Deus foi colocando uma série de coisas que tinha de perigo em ter um rei. Sabe o que eles respondem no versículo 19? Eles disseram: mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Olha como eles estão cegos. Olha como eles agora parecem com os ídolos que eles adoram. Não conseguem mais ver, não conseguem mais ouvir. Nós queremos, não adianta, Samuel, nós queremos um rei. E por que eles querem um rei? Versículo de número 20: nós queremos um rei, como as demais nações, um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Sabe quer dizer o que? Israel está achando que eles perdem as batalhas porque não tem um rei. Não é porque eles estão em pecado, não é porque eles estão longe de Deus. Não, falta um rei. Para quê? Para poder brigar no nosso, como líder, e então venceremos. Em outras palavras, Israel está colocando em um homem a segurança para caminhar, a segurança para existir como nação. Eles estão dizendo que, olha, se nós não tivermos um rei, em meio às guerras perderemos e deixaremos de ser nação independente. Portanto, para existirmos, nós temos que ter um rei. Israel coloca num homem a segurança, a esperança para viver. Nós hoje também fizemos isso. Colocamos em coisas, colocamos em pessoas, colocamos no status social, colocamos no dinheiro, colocamos no conhecimento da empresa. O que? A segurança, a alegria para viver. E por incrível que pareça, o nosso mundo é um mundo assim. O mundo que nós vivemos é um mundo em que nos ensina a colocar nos estudos a segurança, no conhecimento a segurança, no dinheiro a segurança, em pessoas, o meu tio, o meu pai, a segurança. Só que Israel não percebeu que um homem é passageiro. Colocar a segurança para viver em um homem é como construir uma casa sobre a rocha, sobre a areia. Por quê? Porque os homens passam. Diria Salomão, é vaidade, é como bolha de sabão.
é como vapor de água, digamos, é muito pueril. Colocar no homem a segurança para viver é colocar em algo que um mosquitinho da dengue derruba. Colocar no homem a segurança para viver é colocar em alguém que um vento, uma mudança de clima já o põe acamado. Sabe, é um choque térmico, ali é fraco. Colocar no dinheiro é a mesma coisa. Porque o dinheiro pode ser corrompido, pode ser roubado, pode acontecer alguma coisa. Na minha casa é uma mansão, vem um vento, um terremoto, acaba com a casa. E daí, em um mundo como o nosso, que faz isso, a gente se torna missionário como? Quando nós vivemos e não colocamos nos homens, nas coisas, no status, a segurança para viver. Quando nós estamos dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós cumprimos a nossa missão quando, em um mundo como o nosso, que coloca em tudo a segurança para viver, mas em coisas pueris, superficiais, passageiras, e a gente diz o que é: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em um mundo como o nosso, em que os homens colocam em coisas, em pessoas, em status, a segurança para caminhar, como é que a gente se torna missionário? Quando a gente está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E então direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, e Ele vai fazer o quê? Ele também vai me cobrir com as suas asas, debaixo das asas estarei seguro. Por quê? Porque a sua verdade é escudo e bloqueio. E então não temerei a espanto noturno, nem saída que anda meio-dia, nem mortandade que assola meia-noite. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu costumo dizer, nós temos que aprender com os coelhos. Provérbio 26, 30 ou 30, 26 diz: os coelhos são famílias fracas, por isso moram em rochas. Ou há versões que diz: contudo moram em rocha. Duas possíveis interpretações. Ou é contudo, digamos, apesar de serem fracos, fazem moradas em rocha. Ou é, por serem fracos, moram em rochas. Dando a mesma coisa. Em que sentido? Eles são fracos, mas se esforçam para ter uma casa na rocha. Ou então, por serem fracos, dizem que não, vamos morar na rocha. Qual é o fim? Moram na rocha. Por que moram na rocha? Porque eles sabem que são o quê? São fracos. Eles sabem que se sair por ali, viver de qualquer jeito, vem uma hiena da vida e acaba com eles. Mas o que eles fazem? Eles vão buscar comida. Se vier uma hiena ou um lobo, eles vão correr aonde? Para a rocha. E a hiena, para derrubar a rocha, eu quero ver. Os homens colocam em coisas, em pessoas, a segurança para viver, e não entendem que vem uma crise no mundo econômica, derruba a empresa, derruba o dinheiro. Vem uma saúde, derruba o pai, derruba a mãe. Vem uma doença, derruba o pai, derruba a mãe. Vem um problema de saúde, derruba o teu intelecto. Vem uma chuva terrível e derruba a tua casa. E ali foi o quê? Foi tua esperança, foi tua segurança. Os coelhos são tão inteligentes que eles dizem que não, nosso lugar de morar é na rocha. Meu irmão, a gente tem que aprender com as rochas, com os coelhos, e reconhecer nossas fraquezas, e não fazer de nós mesmos e aquilo que nós fizemos o lugar de segurança. Que aprendamos com os coelhos a fazer da rocha a nossa habitação. E sim, a rocha é Cristo. Faz de Cristo seu lugar de habitação. Porque Cristo não pode ser corrompido. Cristo é eterno. Cristo não pode ser destruído. Por favor, não faz dos resultados a alegria para viver. Trabalhe para que a oliveira dê o fruto. Trabalhe para que a videira dê o fruto. Trabalhe para que a videira também dê o fruto.
Mas se você trabalhar e não der os frutos, diga como Abacuque: todavia, eu encontro no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. A minha alegria para viver não está no resultado, não está no trabalho, não está no dinheiro, não está no casamento, não, a minha alegria para viver não está nem no meu filho, porque se meu filho morrer antes de mim, acaba a alegria de viver. Agora, quando a minha alegria está no Senhor, eu posso dizer o que disse Paulo em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E aí vem a pergunta: o que isso aqui tem a ver com missão? Tudo. O mundo que nós estamos, as pessoas colocam a esperança, a alegria, a segurança de viver em quê? Em coisas, em pessoas. E quando elas passam, acabam, vem uma tragédia, como é que elas ficam? Elas querem morrer também. E ali vem o cristão, está na mesma crise que todo mundo. E a pessoa fala: você, essa alegria, essa paz que você está aqui, é quem? É de onde? É qual? E então nós respondemos: é que a minha paz, a minha alegria não está condicionada aos resultados. A minha alegria tem nome, e seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Roubaram a minha liberdade, fiquei sem emprego, dói, é difícil, mas sabe de uma coisa? Eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu encontro nele contentamento. Eu estou doente, eu tenho alguma coisa que me incomoda, como Paulo tinha os pios na carne. Mas ele ouviu o Senhor dizer: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa. Meu irmão, quando o Senhor é a nossa esperança, é nele que está a segurança para viver. Nós podemos ter uma certeza: nas nossas fraquezas, o poder dele se aperfeiçoará. E então o mundo perceberá que nós passamos as mesmas lutas que eles, mesmos desafios que eles, mesmas crises que eles. Porém, parece que a gente passa, mas em paz. Por quê? Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então o ímpio perceberá que nós temos alguma coisa diferente. E temos quem? Cristo. Temos quem? O Espírito Santo. Temos quem? O Senhor, que disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, nós não podemos, enquanto cristãos, aqui, passar pelas lutas da mesma forma que o passa. Mas por quê? Porque nós já temos um pressuposto. A nossa segurança para viver não são as coisas, não é o dinheiro, não é o meu conhecimento, não é o meu pai, não é minha mãe, não é nada que pode ser levado, corrompido e acabar. A minha segurança está em Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o bicho não pode corroer, a ferrugem não pode tocar. Por quê? Porque está no Senhor, e o Senhor é eterno, é o Senhor dos senhores. Então, na minha luta, eu choro, machuca, dói, mas sabe aquilo que dizem? Eu choro com paz no coração, dói, mas há aqui no meu coração contentamento. Eu sinto, mas eu choro com esperança, porque a minha esperança não está nas coisas. A minha esperança é que chegará o dia que, ainda que eu morrer agora, ainda que eu ficar doente agora, a minha esperança é que, se Ele não me curar naquele dia, assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei.
assim como Ele é, eu também serei. E onde Ele estiver, eu também estarei. Estarei com Ele, sem mais dor, digamos, quem coloca no Cristo a esperança, ele sabe, as coisas não terminam por aqui. Não terminam com morte, não terminam com a minha crise, não terminam com o meu problema. As coisas um dia vão ser consumadas quando aquele que começou a boa obra vier para consumar aquilo que ele começou. Por isso podemos ter esperança, porque ainda que a gente morrer, se cremos, ressuscitaremos em Cristo Jesus. E assim, os que nos cercam, familiares, amigos, colegas, patrão, empregado, poderão perceber: vocês são diferentes. E por que são diferentes? Porque temos um Deus que nos capacita, que nos salvou, que nos redimiu. Só que esse Deus não é só um Deus para mim. Esse Deus está de mãos abertas, está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse Deus, no seu abraço, ainda há espaço para mais um. Então, se ele não vem, no mínimo ele ouviu, no mínimo ele percebeu, porque missão é ação que gera explicação. Como é que você consegue viver assim? É porque eu tenho Cristo. Como é que eu tenho essa paz? É a paz que vem de Cristo. Essa alegria é a alegria que vem. Quer dizer, é uma ação que gera uma pergunta que vai gerar uma explicação. Essa paz vem do Cristo. Essa alegria vem do Cristo. O contentamento, a esperança está no Senhor. Meu irmão, não perca a tua identidade. Não viva apenas para você. Reflita o Cristo. E por fim, coloca no Senhor a confiança, a esperança, a segurança para viver, que nada e ninguém roubará de você a alegria, a paz de viver enquanto aqui você estiver. E o mundo perceberá que somos um povo diferente. Por quê? Fomos redimidos, santificados e comissionados. Mas infelizmente Israel não conseguiu cumprir isso. Que a gente consiga dizer para o mundo: nós somos diferentes no viver. Nós estamos aqui por uma missão, refletir o caráter de Cristo. E enquanto aqui caminhamos, a nossa alegria, a nossa esperança não estão nas coisas. Desfrutaremos dela, da esposa, do marido, dos filhos, do trabalho, do dinheiro, da inteligência, de tudo. Mas nós não colocaremos neles a esperança, a razão, a segurança para viver. Porque se por acaso eu perdê-los, em Cristo eu terei a alegria e caminharei em paz. Amém? Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Minha oração ela é curta e objetiva. Que o Senhor Deus nos ajude em um mundo como o nosso, em que tudo virou normal, que a gente consiga dizer: não, nós somos um povo santo. Em um mundo como o nosso, em que tudo está centrado em nós mesmos, que a gente diga: não, nós não estamos aqui apenas para estar centrados em nós, para beneficiar de alguma questão. Nós estamos aqui para revelar o Senhor. E que em um mundo como o nosso, em que se coloca em dinheiro, em homens, nas coisas, no status, a segurança para viver, que a gente coloca no Senhor a alegria, a paz, a esperança, a segurança para caminhar. Pai, em nome de Jesus, nós temos um mundo para alcançar. Nós temos famílias, nós temos amigos, nós temos colegas, patrão, empregados, para que o Senhor nos use como instrumento da sua revelação. Por isso eu peço, ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade do seu povo, que é um povo santo, que é um povo sacerdotal, que é um povo que está em missão,
que é um povo que não está aqui só por estar, é um povo que está aqui porque lhe foi confiado uma tarefa, uma missão, a missão de torná-lo conhecido, a missão de revelar o teu nome ao mundo, a missão de levar o Evangelho, a missão de revelar o Criador, o Santificador, o Redentor. Então santifica-nos, Senhor. Desperta-nos, ó Pai, para podermos viver como gente que está em missão de refletir a Tua glória, brilhar a Tua luz, que a Tua glória possa refletir em nossa face. E que possamos, Senhor, nos quebrantar, nos humilhar e pedir que o Senhor nos molda, nos lapida, nos transforma e não nos deixa perder esta consciência e não nos deixa estar alienados como estava Israel. E então corremos atrás e vivermos para cumprir a nossa missão. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus.